Capítulo 19. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, no outro lado do rio Jordão. Numerosas multidões o seguiram e Jesus aí as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E que ele disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração. Mas não foi assim desde o início. Eu por isso digo a vocês: quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, a não ser aqueles a quem é concedido. De fato, há homens castrados porque nasceram assim. Outros porque os homens os fizeram assim. Outros ainda se castraram por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Então levaram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem as crianças, e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu daí. Um jovem se aproximou e disse a Jesus: mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos. O moço perguntou: quais mandamentos? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame seu próximo como a si mesmo. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas. O que é que ainda me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque tinha muitas propriedades. Então Jesus disse aos discípulos: eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Capítulo 20. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde,
encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. E o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 discípulos em particular, e durante a caminhada disse para eles: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo. E no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus então disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: Vocês vão beber do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele mesmo preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Quando estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Ouvindo dizer que Jesus estava passando, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós! A multidão os repreendeu e mandou que ficassem quietos. Mas eles gritaram mais forte ainda: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós! Então Jesus parou, chamou os 2 cegos e disse: O que vocês querem que eu faça por vocês? Eles responderam: Senhor, queremos que nossos olhos se abram. Cheio de compaixão, Jesus tocou os olhos deles, e eles imediatamente começaram a ver, e seguiram a Jesus. Capítulo 20. E Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: O Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei está chegando até você. Ele é manso e está montado num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, estenderam os mantos sobre eles, e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho.
Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito aquele que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto do céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é ele? E as multidões respondiam: É o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E disse: Está nas Escrituras: Minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os cegos e aleijados chegaram perto de Jesus no templo, e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e doutores da lei ficaram indignados quando viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi! Então eles disseram a Jesus: Estás ouvindo o que dizem? Jesus respondeu: Estou. Vocês nunca leram na Escritura: Da boca das crianças e dos que mamam tiraste um louvor? Jesus então os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, Jesus ficou com fome. Viu uma figueira perto do caminho, foi até lá, mas não achou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Que você nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Vendo isso, os discípulos ficaram espantados e disseram: Como é que secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês farão não só o que eu fiz com a figueira, mas também poderão dizer a essa montanha: Levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. E tudo o que vocês na oração pedirem com fé, vocês receberão. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram: Com que autoridade fazes tais coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderem, eu também direi a vocês com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles raciocinavam pensando: Se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer: Então por que vocês não acreditaram em João? Se respondemos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse a eles: Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Escutem essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram outro e apedrejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: Eles vão respeitar o meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: Esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores?
Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: é claro que mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse a eles: vocês nunca leram na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta.